Tema do programa de hoje é as ordens da ajuda. É um dos tópicos muito importantes dentro da constelação familiar, dentro da visão sistêmica, que também nos ajuda bastante no nosso dia a dia, nos nossos posicionamentos, na nossa conduta, para agir de uma forma mais equilibrada, para agir de uma forma mais saudável, tanto para nós quanto para as outras pessoas ao nosso redor, aquelas que irão se beneficiar da nossa ajuda, né? As ordens da ajuda vale principalmente para a ajuda enquanto profissão, né? Mas também dá para ser adaptada para a ajuda equivalente à caridade, à ajuda mútua do nosso dia a dia, enfim, nós conseguimos adaptar, mas quando ela foi ali observada e depois escrita, ela veio com o objetivo principal de ajudar aqueles que ajudam, ou seja, de forma profissional, para mostrar para esses profissionais que trabalham com pessoas, que trabalham lidando com outros indivíduos, principalmente terapeutas, psicólogos, médicos, todos que lidam com a área humana na sua profundeza, né, nas emoções, da mente, para ter ali uma bagagem um pouquinho melhor para se posicionar diante daquele outro indivíduo que está ali sem que haja nenhum tipo de conflito na relação ou ainda uma relação que não vai fortalecer, né? Isso é muito importante para quem é terapeuta, para quem é psicólogo, para quem já trabalha com a constelação familiar, né? Saber qual é de fato o nosso lugar diante da terapia, né? Então, o terapeuta ele tem ali o seu lugar, ele precisa em alguns momentos observar a sua postura diante do seu cliente para que ele possa agregar mais para aquele cliente, para que ele possa realmente proporcionar a ajuda que aquele cliente está buscando. E como eu falei, para aqueles que não trabalham diretamente nessa área, nós vamos adaptando as ordens da ajuda para o nosso dia a dia, pois também é muito fácil e dá bastante também conteúdo para as nossas observações naquilo que nós fazemos para o outro. É sempre muito bonito, é sempre muito belo ajudar as pessoas, né? Mas será que a sua postura neste momento está sendo uma postura saudável, tanto para você que está fazendo, quanto para o outro que está recebendo de você? Essa postura saudável é o que vai diferenciar a sua atitude, né? Fazendo realmente que ela seja valorosa, tanto para você quanto para o outro, e que no final das contas todos saiam ali ganhando, né? Não ganhando as coisas em si, mas ganhando nas atitudes de uma forma que engrandeça aquela relação entre dar e receber. A primeira ordem da ajuda, né, vai nos fazer refletir sobre algo que é muito simples, mas essencial, né? E às vezes nós esquecemos disso e acabamos nos perdendo, muitas vezes, nos excessos, naquilo que não nos é necessário, né? Então, a primeira ordem da ajuda é dar e receber somente o que se necessita. Dar e receber somente o que se necessita. É um desafio muito grande, o dar e o receber somente o que se necessita, porque a palavra necessidade vai fazer cada um compreender realmente quais são as suas necessidades, o que é o básico e o fundamental naquele momento para que haja a ajuda. Então, quando você vai, né, seja profissionalmente ou ajudar uma pessoa que você conhece, ou alguém que você não conhece, você vai ajudar de fato, né? Quando você está diante de um outro ser humano, você está disponível a ele para dar aquilo que ele necessita, de certa forma você vai pensar, claro, né, eu estou ali para ajudar um necessitado, muitas vezes, eu estou ali para dar o que ele precisa, mas será realmente que o que você está dando vai ser essencial para aquela pessoa, é o que ela busca, é o que ela necessita naquele momento, ou é aquilo que você acha que ela precisa naquele momento? Há uma sutil diferença que vai fazer ali uma grande diferença de fato na vida da pessoa, né? Do que é aquilo que ela precisa e aquilo que você acha que ela precisa. Pode parecer pouca coisa na cabeça, né, na nossa cabeça, mas para o outro que está recebendo e para nós que estamos fazendo, isso impacta diretamente. Então, às vezes, quando nós vamos nos colocar na postura de ajudar alguém, é importante reconhecer primeiro o que essa outra pessoa precisa de fato, reconhecer o que ela está buscando, para que nós não a machuquemos,
dando coisas que ela não precisa, ou tornando essa relação superior para inferior, que isso é desagradável, isso é ruim, isso não é bom para nenhuma das duas partes. E também, óbvio, aqui nós vamos conseguir acertar melhor o que essa pessoa está precisando, né? Às vezes a pessoa ela está precisando falar, às vezes essa pessoa está precisando de uma ajuda específica em determinada área da vida dela, às vezes ela vai estar precisando de um alimento, às vezes ela vai estar precisando, enfim, de um apoio emocional, às vezes ela vai estar precisando somente ficar um pouquinho mais quietinha. Então, o que a pessoa está precisando, e aí eu vou para oferecer a ela, dentro daquilo, claro, que eu tenha condições também, né? Então, essa primeira ordem da ajuda, que é o dar e receber somente aquilo que se necessita, vai começando a nos mostrar esse caminho de equilíbrio dentro da relação do dar e do receber. O receber também aquilo que se necessita vale para nós também, né? Então, vai chegar em alguns momentos que as pessoas vão querer fazer coisas por nós, vão querer nos dar algumas coisas, mas será que realmente é necessário? Será que realmente nós precisamos? Por quê? Se nós começamos a aceitar muitas coisas que não são necessárias na nossa vida, isso pode também nos desequilibrar, isso pode nos deixar sobrecarregados com vários excessos, isso pode, de alguma forma, gerar ali uma situação desconfortável. Então, dar e receber somente aquilo que se necessita. Este tipo de ajuda é um tipo de ajuda humilde, literalmente, porque ela consegue se colocar da mesma forma que a outra pessoa, ela consegue estar do mesmo tamanho da outra pessoa, sem relação de superioridade, ela consegue enxergar o que o outro precisa de fato, né? E nós conseguimos também enxergar aquilo que podemos oferecer ao outro e na hora que precisarmos de algo, aquilo que nós estamos precisando. Então essa ordem da ajuda, ela nos faz ir com precaução, né, para entender realmente primeiro antes de fazer, né, para primeiro compreender o que o outro está buscando para depois oferecer algo, para que a gente não corra o risco de, além de não conseguir oferecer o que a pessoa precisa, ainda de machucar emocionalmente aquela pessoa, desvalorizando ou até apenas deixando aquela pessoa num estado pior do que ela já está, né? Em muitas ajudas isso acontece, né? Há uma relação às vezes agressiva, porque algumas pessoas vão fazer algo somente porque é aquilo que elas acham que é o melhor para outra pessoa e não ouvem o que o outro tem a dizer, o que o outro tem a pedir, e se ele quer também receber alguma coisa, né? Então esse equilíbrio, ele é fundamental. Para aqueles que trabalham diretamente com um tipo de ajuda, né? Como eu disse, terapeuta, psicólogos, consteladores que já atuam com a terapia ou qualquer outra terapia, né? Quando nós temos essa postura, nós estamos a serviço daquela relação terapêutica de uma forma a fortalecê-la, para conseguir a harmonia, para conseguir servir de fato aquela pessoa, ao sistema daquela pessoa, a toda a história daquela pessoa, com honra a toda aquela história e com maior, como eu disse, assertividade, né? Então, nós conseguimos servir exatamente o que ela está precisando, né? Nós conseguimos estar disponíveis para aquele indivíduo sem gerar nenhum tipo de desgaste, nenhum tipo de desequilíbrio, sem gerar ali uma relação conflituosa, né? Então, eu me coloco realmente à disposição para dar ao outro aquilo que ele necessita, se é que eu vou ter condições, né? Então, eu também preciso me avaliar. Caso eu não tenha condições, eu posso indicar para um outro profissional. Caso no meu dia a dia, se eu não tenho condições de fazer algo por alguém, eu posso recorrer a outras pessoas que possam fazer aquilo. Então, nós vamos sempre nos entendendo, né, vendo o que tem aqui realmente disponível, vendo que o outro precisa e ali nós achamos, então, a melhor solução para aquele momento do que é possível ser feito. O que desequilibra essa ordem da ajuda, né? O que desequilibra o dar e o receber somente o que se necessita. Então, uma das coisas, né, como já disse aqui, que vai desequilibrar é querer dar o que não tem. Então, quando nós queremos oferecer ao outro algo que nós não temos para oferecer, isso vai gerar um tipo de prejuízo para nós. Nós vamos nos desgastar, nós não vamos conseguir atender o outro nas suas necessidades, nós vamos ficar, às vezes, exaustos, tentando, e aquilo não vai
contribuir para a relação, isso só vai esvaziar, isso vai esgotando o indivíduo. Quando você quer dar algo que você não tem, você esgota, você enfraquece, você perde força, porque afinal você não tem, né? É como oferecer água para alguém, a pessoa aceita, mas aí você fala, poxa, eu não tenho água, né? Então você vai se desgastar com aquilo, você vai se frustrar com aquilo. Então o melhor caminho é, como eu disse, você reconhece a necessidade do outro, você entende se você tem ou não, e aí você vai direcionar para alguma outra pessoa que você possa conhecer, enfim, ou buscar uma ajuda também para conseguir resolver aquela situação. Um outro ponto que desequilibra aqui essa ordem da ajuda, que é o dar e receber somente o que se necessita, é querer tomar algo que não precisa, ou seja, quando você recebe alguma coisa que não precisa. Isso, como eu disse lá atrás, vai te sobrecarregar, vai te encher de coisas, de exageros, não só coisas físicas, mas às vezes coisas emocionais, coisas que vão te atrapalhar no seu dia a dia, porque você está tomando algo para você que não é necessário, que não é seu, que não é bom, que não é saudável. Então, se da mesma forma não é bom eu dar algo para o outro que ele não precisa, eu também não preciso receber coisas que não vão me fazer bem. E, por exemplo, né, não uma coisa material, mas uma coisa mais de comportamento do dia a dia, né? Alguém está bravo com uma outra pessoa, né? Alguém está bravo ali com uma outra pessoa, e aí você conhece uma dessas duas pessoas e você toma aquilo para você, né? Você toma aquela raiva, você toma as dores daquela outra pessoa para você. Isso faz com que você enfraqueça, isso faz com que você fique com algo que não é seu. Isso faz com que você tenha agora um problema com pouca força de ação para resolvê-lo, porque você tomou algo naquele momento que você não precisava. E nós fazemos isso muitas vezes na vida com relação às coisas dos outros, com relação a coisas, às vezes, que passam aí nas redes sociais, na TV, onde a gente toma coisas para dentro de nós que não precisaríamos naquele momento, e isso nos faz mal, isso nos vai intoxicando por dentro, né? E ao longo da nossa vida, cada vez mais isso vai nos prejudicando, vai fazendo mal, vai deixando realmente a pessoa ruim, né? Porque a gente está tomando coisas para nós que não precisávamos naquele momento. Vale também para questões aí materiais e outras coisas mais que sempre a reflexão vai nos dizer se precisamos, se não precisamos. Aí pode surgir, ah, mas eu não sei falar não. Como que eu vou recusar algo? Como que eu não vou me envolver em algo de alguém que eu conheço? Isso só de uma forma é possível fazer, treinando, né? Então fale o primeiro não, se imponha, se posicione, treine, observe de fora, não precisa tomar para você as dores das outras pessoas, afinal, elas precisam lidar também com as emoções delas, assim como você precisa lidar com as suas, e isso vai fazendo com que cada um se torne responsável pelas suas ações, né? Pelas suas ações. Então é um ponto bem importante. Terceiro ponto aqui que pode desequilibrar o dar e receber somente o que se necessita é esperar e exigir de outra pessoa o que ela não pode dar. Isso também é motivo de muitos conflitos nos relacionamentos, né? Muitos conflitos, porque nós esperamos, às vezes até exigimos do outro algo que ele não tem para nos oferecer. Nós queremos que o outro faça de determinada maneira que ele não vai fazer. Nós queremos que o outro pense de uma forma que ele não vai pensar. Nós queremos que o outro sinta algo que ele não vai sentir. Nós queremos receber do outro algo que muitas vezes ele não tem para nos oferecer. E aqui está um dos grandes motivos de sofrimento nas relações, quando nós esperamos do outro aquilo que o outro não tem para nos oferecer, quando nós queremos demais aquilo que ele não pode fazer por nós. Isso gera muito conflito e sofrimento, por quê? Aqui é impossível praticamente nós termos o que nós gostaríamos, porque depende de uma outra pessoa. E quando depende de uma outra pessoa, a minha força de ação é praticamente nula. A única coisa que vai sobrar para mim, caso eu queira exigir e esperar algo do outro que ele não pode me oferecer, é realmente a frustração por não ter aquilo que eu desejava,
por ter aquilo que eu estava esperando, por ter aquilo que eu exigia, né? Eu falo que a maioria das nossas frustrações não são a respeito das outras pessoas, né? A maioria das nossas frustrações são a respeito daquilo que nós esperávamos das outras pessoas, né? Ou seja, das expectativas que nós colocamos em cima das outras pessoas. E quando essas expectativas não são atingidas, nós sofremos, porque nós esperávamos coisas diferentes, nós exigíamos do outro coisas diferentes, né? Às vezes o outro até sabe fazer, ele até tem condições de fazer algo, mas ele não faz do jeito que eu gostaria que ele fizesse. Ele não age da forma que eu acho que é a melhor. Ele não pensa da maneira que eu acredito ser a melhor maneira. E aí eu só vou me frustrando, eu só vou me machucando e a relação, seja ela qual for, vai também enfraquecendo, né? Isso para quem trabalha como terapeuta, psicólogo, consteladores, enfim, né, tá aí na área profissional da ajuda, também é importante, né? Porque vai chegar um momento que você vai estar diante ali do seu cliente e se você quiser exigir ou esperar coisas ali do seu cliente que ele não vai ter condições de oferecer, vai gerar na relação terapêutica uma frustração, né? Então, é sempre importante reconhecer as necessidades do cliente, como fala muito bem essa ordem da ajuda, e seguir aqui conforme o ritmo terapêutico vai indo, sem tantas grandes expectativas, né? Aos pouquinhos as coisas vão acontecendo. O quarto ponto, que ele se relaciona um pouquinho com outro aqui que eu já falei, né, que faz desequilibrar o dar e o receber somente o que se necessita, é tirar a responsabilidade de uma pessoa sobre algo que só ela deva ou precisa carregar sozinha, né? Isso aqui é o que eu falei da autorresponsabilidade, né? É quando o indivíduo ali ele está lidando com algo que só cabe a ele lidar. É claro que nós não precisamos virar as costas, né? Nós não precisamos esquecer a outra pessoa, não é isso. Nós podemos ficar disponíveis, mas tem algumas coisas na vida que a pessoa ela precisa passar sozinha, ela precisa lidar com a consciência dela sozinha. Não adianta nós chegarmos para essa pessoa e falar assim: ah, esquece isso, não aconteceu, não foi daquela forma. Então, às vezes, isso não vai ajudar, não vai colaborar para a resolução do problema, né? Então, nós podemos estar junto com a pessoa a um ponto que ela precise passar com aquilo, mas ela sabe que tem alguém para contar, né? Vamos pensar, por exemplo, no caso de alguém que perde um familiar, né? Que tem um familiar que faleceu, ou a pessoa está ali ainda vivendo essa dor do luto, né? Isso só cabe àquela pessoa sentir aquilo. Se eu tento ir lá e tirar essa dor dela a todo custo, eu não estou proporcionando de fato a cura daquela dor, né? Porque tem um processo que ela vai precisar lidar, né? De novo, pode ser que precise de uma pessoa junto ali para estar disponível, para ela ver que ela não está sozinha, mas a situação faz com que ela precise digerir aquilo que aconteceu. Pode ser de uma forma mais tranquila, pode ser de uma forma mais difícil, mas é o caminho da outra pessoa. Não tenho como tirar as pedras do caminho das outras pessoas. Eu posso estar ao lado, disponível para caso aquela pessoa tropece em uma pedra, ela possa vir pedir ajuda, ela possa recorrer à ajuda, mas o caminho é individual, o caminho ele é de cada um, né? Não temos como tirar questões da vida das pessoas, né? Isso às vezes acontece muito também com relação aos pais com os seus filhos, né, querendo minimizar o sofrimento dos filhos, né? Isso é muito bonito, isso é muito válido, mas por mais que os pais façam tudo aquilo que eles podem, eles sempre fazem o que eles podem, ainda assim vai ter momentos que os filhos vão passar por dores, por sofrimentos, porque algumas coisas fazem parte da vida para a maturidade daquele indivíduo. Então, se eu sempre tiro a responsabilidade do outro de amadurecer por ele mesmo, eu não estou proporcionando o indivíduo que vai conseguir caminhar lá na frente com as suas próprias pernas. Eu estou produzindo ali um indivíduo com alto grau de dependência sempre de uma outra pessoa para resolver as suas questões. Então, estar junto e disponível é diferente de ir lá e fazer por. Estar junto e estar disponível é diferente de ir lá e querer tirar a dor da outra pessoa. Até porque se você tira e pega para você, você está tomando para você algo que você não precisava e isso vai gerar possivelmente um sofrimento para você
te enfraquecendo, te deixando mais pesado, te deixando com mais coisas para lidar. Então, essa é a primeira ordem da ajuda: dar e receber somente aquilo que se necessita. A segunda ordem da ajuda, bem importante, né, para nós, é reconhecimento e respeito aos limites, né? Reconhecimento e respeito aos limites, tanto nosso quanto daquela pessoa que nós estamos ajudando, né? Esses limites podem ser limites internos, né, ou limites externos. Eu vou identificar, às vezes você vai ajudar uma pessoa emocionalmente, né, e você identifica uma questão difícil para você naquela pessoa. Talvez seja importante reconhecer a sua limitação para tratar daquela história, porque ainda mexe muito com você. Então você se reconhece naquele momento frágil também naquela história, isso não te diminui, pelo contrário, te engrandece, porque você vai olhar para o seu cliente e vai passar ele para um outro profissional, ou você vai indicar ele para uma outra pessoa que tenha mais condições naquele momento de trabalhar essa questão. E como você identificou e respeitou o que você sentiu, você também tem condições de ir buscar ajuda para você mesmo. Então é um reconhecimento interno. Às vezes, essa condição ela vai ser externa, ou seja, você vai precisar ir para algum determinado lugar e, de repente, o pneu do carro fura, de repente acontece alguma coisa, sei lá, algo que te impede de movimentar. Preciso reconhecer também as limitações externas para compreender a melhor forma de agir, né? Tudo isso é muito importante. Então, você vai fazer algo por alguém, né? Aí é aquilo que eu já tinha dito anteriormente, para se avaliar. Quais são os meus limites na ação que eu vou fazer? Eu preciso respeitar os meus limites, senão eu vou me machucar, senão eu vou sofrer, senão não vai ser legal, né? Então eu preciso compreender um pouquinho como é que está aqui dentro. É aquele momento que eu faço aquela pausa, respiro, identifico, tenho condições? Tenho, legal, então eu vou. Não tenho, então espera aí, não consigo. Então vamos pedir ajuda para uma outra pessoa, né? Então reconhecer os limites é importante. Pegar um dia que você não está bem de saúde, né? Aí você vai tentar fazer algo por uma outra pessoa. Então você não vai nem conseguir ajudar a outra pessoa de uma forma realmente produtiva e vai estar se prejudicando, né? A sua saúde vai estar sendo prejudicada. Então isso não é saudável, nem para você, nem para o outro. Reconhecer também os limites da outra pessoa, né? Até onde você pode ir com essa outra pessoa, até onde essa pessoa quer que você vá com ela, né? Até o ponto que realmente haja uma relação saudável, né? Então isso é importante. Às vezes a pessoa ela está ali numa questão dela, sim, mas ela tem o tempo dela para caminhar dentro daquela questão. Então, se a gente vai muito rápido, a gente acelera muito, porque para a gente é fácil, é isso, aquilo outro, nós podemos estar machucando mais emocionalmente aquela pessoa do que ela já estava. Então, às vezes ela tem um trauma, ela está passando o mesmo exemplo que eu dei anteriormente de um luto, ou ela está com alguma outra dificuldade ali que ela precisa ainda de um tempo que seja mais devagarzinho, não importa, né? Mais devagarzinho também em comparação com o quê, né? Você está falando que é devagar em comparação com o quê? Talvez com o nosso tempo que olha de fora e consegue ver as coisas mais fáceis, né? Então vamos reconhecer os limites também da pessoa que está na nossa frente para que a gente não acelere demais e isso gere ali um sofrimento para ela, uma dor maior do que aquela que ela já tem, né? Então esse não é o objetivo, gerar uma dor maior, pelo contrário, né? Proporcionar a ela aquilo que ela precisa, aquilo que ela precisa, né? Então, quando eu não respeito esses limites, eu estou enfraquecido na relação da ajuda, né? Isso não vai me fazer bem, e se não vai me fazer bem, eu não vou conseguir fazer tão bem assim também a outra pessoa, né? Dois pontos básicos aqui para resumir, né? O que desequilibra o reconhecimento e respeito aos nossos limites é negar ou encobrir as circunstâncias, ou seja, eu identifiquei um ponto em mim que não está legal, eu não respeito aquilo, eu finjo que eu não vi, eu finjo que aquilo não está em mim, eu tento deixar aquilo abafado, eu vou enfraquecer lá na frente, eu vou me machucar lá na frente. Então isso não é bacana. Eu reconheci uma dificuldade externa a mim, né, que está me impedindo de fazer alguma coisa naquele momento, eu finjo que aquilo não aconteceu, também eu não estou respeitando as limitações impostas naquele momento e isso pode
me enfraquecer e deixar de novo a relação da ajuda mais difícil, complicada. E o segundo ponto é querer ajudar enfraquecendo tanto a si como aquele que pede ajuda, né? Então, se eu não respeito os meus limites, eu vou me enfraquecer. Ou, quando eu enfraqueço a pessoa que está pedindo ajuda, não respeitando os limites dela, isso não está agregando nem para mim, nem para o outro. Aí eu faço a pergunta: será de fato que eu estou ajudando alguém? Né? Se eu não estou bem, se a outra pessoa não está ficando bem com aquilo que eu estou fazendo, acho que alguma coisa pode estar errada. Então, cabe a reflexão e vamos começar a refletir a respeito dos nossos limites, das nossas limitações, enfim, dos nossos sofrimentos também, né? Eles são importantes, né? É o momento sempre aqui de pausa. Vamos pausar o que estamos fazendo, refletir, às vezes de uma forma mais racional, para compreender de fato se temos condições ou não para que, quando identificarmos a situação, possamos fazer o melhor possível para nós e para o outro, para nós e para o outro. E se alguma limitação for reconhecida e evidenciada, que eu aceite essa limitação, porque através dela, se eu aceitar, eu posso até crescer. Agora, se eu nego aquela limitação, eu vou enfraquecer, eu vou me diminuir na relação terapêutica ou na relação de ajuda para a outra pessoa. Terceira ordem da ajuda, ajudar de igual para igual, né? Um pouquinho aqui nós já falamos sobre isso, mas é uma ordem que merece um reforço, porque ela é fundamental quando nós vamos ajudar uma outra pessoa, né? Ajudar de igual para igual, do mesmo tamanho, não de alguém que é melhor para alguém que é pior, não de alguém que é superior para alguém que é inferior, não de alguém que sabe mais para alguém que sabe menos, mas simplesmente um ser humano ajudando outro ser humano, de igual para igual, do mesmo tamanho. Pessoas que estão no mesmo patamar. Pode ser que a ajuda que você esteja fazendo para aquela pessoa, ela seja fundamental, e provavelmente é. Mas isso não diminui a outra pessoa, né? Pelo contrário, é uma situação pontual daquela pessoa que você está ajudando. Mas com certeza, em outras áreas, em outras coisas, você precisa de ajuda. Então, no fundo, todos nós precisamos de ajuda e todos nós podemos ajudar alguém em alguma coisa, né? Então, aqui nós nos colocamos de igual para igual. Quando eu me coloco numa posição de superioridade, principalmente num relacionamento terapêutico, isso pode refletir, por exemplo, a imagem do terapeuta pai e do seu cliente filho, né? Do terapeuta adulto, do seu cliente infantil, não sendo um cliente e uma criança, né? Um adulto sendo atendido, mas ele entra na postura infantil, porque o terapeuta se coloca numa postura maior do que ele, né? Então isso gera um desnível na relação de ajuda e pode refletir a imagem dos filhos para os pais, né? Então, fica uma relação não igual, e isso não vai fortalecer o que está sendo feito. Pelo contrário, isso pode gerar projeções de histórias muito grandes, porque o cliente pode ser que comece a projetar a figura dos seus pais, as questões com seus pais no seu terapeuta, e isso não vai ser tão interessante assim. Pode ser também que o terapeuta comece a projetar mais as suas questões no seu cliente, que também não é interessante. Então, o ideal é de igual para igual, né? Nessa ordem da ajuda aqui, né, nós não fortalecemos aqui o papel da vítima, né? E aqui é muito importante colocar por quê, né? Claro que a pessoa pode ter passado por um momento onde ela foi vítima, sim. Ninguém aqui está tirando a dor do que a pessoa passou, ninguém aqui está tirando ou diminuindo a dor da situação gerada, né? Nós só não estamos aqui nesse momento reforçando isso, no sentido de deixar a pessoa para sempre presa na dor gerada naquele trauma, deixar a pessoa para sempre presa na dor gerada naquela situação. Então, se nós fortalecemos isso, nós estamos deixando a pessoa praticamente sempre no mesmo lugar, que é sempre o lugar da dor. Então não é saudável para aquela pessoa que está ali. Então nós acolhemos a dor da pessoa, reconhecemos de igual para igual a dor que ela tem e aos poucos nós vamos seguindo em diante, nós vamos seguindo à frente, né? Não tirando ela como um passe de mágicas daquela dor, mas construindo uma nova história para que aquela pessoa possa seguir adiante. Porque se eu ficar só reforçando
a dor, só reforçando essa questão que aconteceu, sem ter um direcionamento para frente, eu só estou deixando a pessoa presa ao passado. E ela não consegue ver saídas para o futuro, para daqui para frente, ela vai ficando sempre amarrada ao que aconteceu. Então não é saudável, né? Por isso que é importante ajudar de igual para igual, porque de igual para igual a pessoa teve seus sofrimentos, você também teve, ali juntos vamos então caminhar daqui para frente, né? Sempre acolhendo, não querendo fingir que nada aconteceu também, como a gente já viu nas outras ordens da ajuda. Então, teve ali uma situação difícil? Teve, aconteceu. Não dá para apagar da memória. Faz parte da história dessa pessoa agora. Então, o que fazer com isso? É a grande pergunta. Como lidar com o que aconteceu? É a grande pergunta. E aos poucos a pessoa vai conseguindo lidar de uma forma diferente com aquilo que aconteceu. Mas o que aconteceu já aconteceu. Não vai voltar o tempo, não vai apagar o que aconteceu, mas é possível fazer algo diferente com aquilo que aconteceu. É possível diminuir o peso daquilo que aconteceu. É possível, pelo menos, a pessoa continuar a seguir adiante, mesmo com aquilo que tenha acontecido. E nas histórias de todos nós, com certeza, tem coisas bem difíceis que aconteceram e ainda assim é possível seguir, sempre é possível seguir. Alguns tópicos aqui para resumir, né, o que desequilibra essa ordem da ajuda, que é o ajudar de igual para igual, é permitir reivindicações infantis. Em que sentido aqui? Quando eu estimulo somente a ficar preso na dor, né? Infantil porque é naquela relação de maior para menor, né? Quando eu não consigo me colocar de igual para igual com o meu cliente, né? Então eu me coloco na posição superior, o cliente na posição inferior. Então isso naquela relação pai-filho, entre aspas, né? O adulto infantil. Então sempre que eu fico reforçando o padrão de dor, sempre que eu fico reforçando a pessoa a se recordar daquilo sem mostrar uma possível solução para ela, eu não estou agregando. Então, se eu só permito essas reivindicações infantis, no sentido de só ficar olhando para a dor e não olhar para outras hipóteses, para olhar para outras coisas, eu estou desequilibrando essa ordem da ajuda. Segundo ponto, ainda em cima disso que a gente já está falando, né? Então, se eu reforço e trato o meu cliente como criança, eu não estou ajudando. Por quê? O cliente que está ali do outro lado, né? A pessoa que está ali do outro lado, né? No seu dia a dia, lembra, é de igual para igual. Se eu trato ela como criança, eu estou enfraquecendo o poder que ela tem de superar aquilo que aconteceu. É como se eu falasse, não, deixa que eu resolvo. Deixa que eu cuido, né? Lembra que eu falei das projeções? Então eu estou diminuindo a força interna do meu cliente. Então, ok, foi difícil? Foi. Pena que foi assim, foi triste, eu lamento que tenha sido assim, eu acolho a sua dor, mas juntos vamos seguir a partir de então. Estou aqui para nós conseguirmos criar um caminho novo, mesmo que até então esse caminho novo não tenha surgido. E aí a gente vai, segue juntos, né? Então eu não estou apagando, tirando a dor do cliente, que é lá junto com a outra ordem da ajuda, mas eu estou ali disponível para seguir daqui para frente, de igual para igual, igual para igual, né? Terceiro ponto, muito semelhante a um outro que nós já falamos aqui, lá na primeira ordem da ajuda, que vai desequilibrar, né, essa ordem aqui, que é o ajudar de igual para igual. Quando nós queremos poupar de algo que o cliente ou a pessoa mesmo precisa carregar, né? Que é a responsabilidade das suas consequências. Então é aquilo, né? Tem coisas que só a pessoa vai lidar, né? Tem coisas que só a pessoa vai precisar refletir, né? Indo até para um extremo máximo, se a pessoa fizer algo que diz respeito à quebra de alguma lei, alguma coisa assim, ela vai precisar se responsabilizar por aquelas consequências. A gente não tem como evitar as consequências de um ato, né? Nós podemos então trabalhar em cima daquilo que aconteceu para que a pessoa possa seguir adiante na sua vida, que já é um grande ganho, né? Já é uma grande oportunidade que essa pessoa está tendo de seguir adiante de uma forma mais saudável, de uma forma mais leve, de uma forma realmente mais tranquila, né? Que é o que todos nós desejamos em algum momento da nossa vida, né? Mais uma ordem da ajuda aqui que é importantíssima para nós, principalmente para aqueles que estão a ajudar outras pessoas, tanto de forma profissional quanto no dia a dia, né? Mas principalmente para quem trabalha com constelação, essa ordem da ajuda ela é
fundamental, fundamental, que é manter um olhar sistêmico, manter um olhar sistêmico. O que é manter um olhar sistêmico? É olhar para aquele indivíduo e reconhecer que aquele indivíduo tem uma história, reconhecer que aquele indivíduo tem uma família, que aquele indivíduo tem experiências, que aquele indivíduo tem pai, às vezes tem irmãos, filhos, que ele tem um núcleo ali a ser considerado. É quando eu olho para aquele indivíduo e considero todo o sistema daquele indivíduo, tudo aquilo que aconteceu, a história daquela pessoa e daquela família. Por que isso é importante? Claro que eu não vou precisar fazer ali um histórico completo de todos os detalhes, não. Mas só o fato de eu olhar para aquele indivíduo e saber essas coisinhas básicas aqui, como eu disse, que ele tem pais, e provavelmente nas histórias desses pais tiveram coisas que podem ter contribuído para esse indivíduo ser quem ele é hoje, que ele tem família e que as histórias dessa família podem ter contribuído para ele ser quem ele é hoje. Só de eu reconhecer que esse indivíduo tem uma história, isso já é fundamental, porque tudo aquilo que aconteceu na história dele até então fez com que ele se tornasse o que ele é hoje. Então, se eu olho para todo esse filminho, ou pelo menos considero que esse filminho da vida existe, né? Antes de olhar só para uma foto em estática daquele indivíduo, eu tenho maior condições de proporcionar algo para ele, né? Eu tenho maior condições de fazer algo realmente mais assertivo para aquele indivíduo, porque eu estou considerando mais possibilidades, né? E isso vai influenciar um pouquinho na última ordem da ajuda, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas isso nos faz trabalhar principalmente o julgamento, né? Que a gente está olhando para algo que aconteceu, a gente está olhando para o indivíduo agora, mas o indivíduo do agora que nós estamos olhando é um conjunto de coisas que foram acontecendo durante toda a vida, né? É um conjunto de coisas que foram sendo adquiridas por todos os lugares que esse indivíduo passou, né? Por tudo aquilo que foi acontecendo e principalmente a forma que esse indivíduo foi lidando com tudo aquilo que foi acontecendo na vida dele, né? Então aqui nós não estamos nem tirando as responsabilidades e nem colocando mais pedras no caminho dessa pessoa. Nós estamos apenas olhando de igual para igual, considerando que o que está na minha frente, que essa pessoa tem também uma história, assim como eu tenho a minha própria história. Eu tenho os meus pais, a minha família, eu tenho as minhas experiências de vida, eu tenho os meus acertos, eu tenho os meus erros. Então, o que eu sou hoje é um resultado de tudo aquilo que foi me acontecendo e como eu fui lidando com essas coisas que me aconteceram. Então, se hoje eu sou, né, esse livro cheio de páginas já preenchidas, a outra pessoa que está na minha frente também é um livro cheio de páginas preenchidas. E se eu olhar somente para a última página, talvez eu não entenda o contexto todo, talvez eu não entenda a história por completo, e aí eu posso cair em julgamento, eu posso cair numa análise errônea sobre aquela pessoa, e isso vai enfraquecer na hora de eu proporcionar algo para ela. Isso vai enfraquecer se eu entender que aquilo só está acontecendo a partir do agora, né? Claro, o agora é fundamental, as coisas que estão sendo feitas, elas são fundamentais. Porém, toda a história anterior, ela foi importante para contribuir com esse agora, com essa pessoa que está ali. Então, ter esse olhar sistêmico possibilita aí uma grande chance de nós conseguirmos não julgar a outra pessoa, não tirarmos também as responsabilidades da outra pessoa, mas realmente entender que aquele indivíduo ele é tão parecido com a gente que talvez a gente nem imagine, né? Se a gente for pegar as histórias das pessoas próximas a nós, né, e formos fazendo uma leitura dessas histórias, muitas coisas são semelhantes, né? Muitos desafios iguais, muitas coisas parecidas. Em algum momento, talvez essas histórias até se cruzem em algum ponto, né? Talvez elas até se encontrem em algum lugar, porque mostra realmente que o ser humano tem os seus desafios próprios, né? Que vão sendo colocados aí para vários indivíduos, né? Que alguns agem e reagem de uma forma e outros agem e reagem de outras formas, mas isso faz parte da vida, isso faz parte de cada indivíduo, de cada grupo, de cada família. Algumas coisas que quebram a ordem da ajuda, que é manter um olhar sistêmico, que vai desequilibrar
essa ordem da ajuda, que é manter o olhar sistêmico, né? Então, o primeiro ponto é quando nós desrespeitamos ou ignoramos outros membros da família, ou seja, é quando eu olho para aquele indivíduo e não considero, como eu falei, né, toda essa história, de onde ele veio, né, nós sabemos que ele tem família, né, mesmo que não tenha acesso a essa família, mas se não fossem essas pessoas que vieram antes, aquela pessoa não estaria ali, né, se não fossem as pessoas que vieram antes de nós, nós não estaríamos aqui hoje. Então, quando eu olho para esse núcleo ali mais reduzido, próximo a essa pessoa, eu entendo que ela teve ali muitas influências dessas pessoas todas e talvez a chance de resolver muitas coisas estejam nesse primeiro núcleo, que é a nossa família. Quando o segundo ponto, né, para desequilibrar aqui o olhar sistêmico é quando não olhamos, né, para aquele membro excluído da família que tem nas mãos a chave para a solução, né? Para ficar mais fácil, isso acontece mais ou menos assim. Você tem lá um problema com seu pai, com a sua mãe, com seu avô, com a sua avó, ou você tem na família uma pessoa que todo mundo olha para ela como sendo um problema, né? Essa pessoa provavelmente ela se sente menos pertencente à família, né? Porque ela se sente um problema, ela se sente excluída daquele núcleo familiar porque ela não é igual aos outros que ali estão, né? Ou porque todo mundo a coloca como um problema, ou até mesmo porque ela tem posturas diferentes que acabam sendo problemáticas, né? Isso faz ali ter um olhar de exclusão para com aquele membro da família. Só que com isso também nós perdemos a oportunidade de olhar para essa situação e encontrar a chave de solução, né? Em muitos dos casos, aonde está o aparente problema também carrega a solução, aonde está a situação difícil também está a chave para resolver, né? Então, muitas vezes na vida, né, a gente olha lá, vamos focar num ponto só, né? Você tem lá um problema com o seu pai, né? Aí você deixa isso de lado, esquece aquilo, coloca lá debaixo do tapete e você vai seguindo a sua vida. E aí, de repente, você começa, de repente não, né? Nessa construção de coisas na nossa vida, você vai tendo aí dificuldades para conseguir um trabalho, dificuldade para se relacionar, e aí você vai falando, puxa, nada na minha vida dá certo, as coisas não vão para frente, né? E quando fala, então, você já olhou para aquela questão lá com o seu pai? Você fala, não, mas isso já ficou no passado, isso já não me importa mais, essa pessoa já não faz parte mais da minha vida, eu quero olhar para cá, é para o trabalho, é para os relacionamentos que não estão dando certos, né? Com isso vai sempre colocando o problema lá de trás cada vez mais longe, né? Cada vez mais longe. Quanto mais empurra esse problema lá para trás, mais a chave da solução também está sendo empurrada para trás. Provavelmente, se essa pessoa olhar para essa relação problemática que um dia aconteceu com o pai, né? Não dá para falar 100% dos casos, é só um exemplo, né? Se ela olhar para essa situação, conseguir trabalhar essa situação, provavelmente ela vai encontrar a chave ali da solução dessa situação, e isso vai refletir aonde? Na vida dela, no aqui e no agora, lá no trabalho, no relacionamento, as coisas voltam a fluir, porque uma partezinha dela ficou presa àquilo que aconteceu, e estava excluída, estava sendo colocada para fora, debaixo do tapete, mas isso não quer dizer que a situação deixou de existir. Isso não quer dizer que o problema sumiu, só quer dizer que eu deixei ele de lado, mas deixei junto a chave para resolver aquela situação que hoje reflete na minha vida. Então, muitas vezes no processo terapêutico é preciso voltar alguns passos atrás, né? Precisa voltar um pouquinho a coisas que já aconteceram, a pessoas que foram importantes na vida, seja de lado positivo quanto do lado negativo, para olhar para essas situações, para que essa chave possa ser resgatada e abra agora aqui, então, as portas da vida, do relacionamento, do trabalho, das coisas aqui na frente. Porque tudo na nossa vida se relaciona, né? Nós não somos um ser que vive por partes fragmentadas, né? Essas partes todas se relacionam, né? Família, trabalho, relacionamento, profissional, pessoal, passado, tudo se liga em algum ponto. Nós somos um aglomerado de todas essas áreas que geram tudo o que nós somos hoje. Então, isso também é ter um olhar sistêmico, né? Então, quando nós conseguimos entender isso, fica mais fácil. Terceiro ponto aqui que pode desequilibrar esse olhar sistêmico é quando a gente não percebe, né? Algumas reivindicações, principalmente quando nós nos colocamos em uma postura
inferior, infantil, né? Diante da dureza da empatia sistêmica necessária para uma solução como liberação e fonte de força, né? De novo, um pouquinho igual àquela que nós já falamos, né? Então, se eu me diminuo diante da situação, eu enfraqueço. Então, o ideal é olhar de igual para igual, né? Posso ter as minhas reclamações, sim, mas vai chegar uma hora que eu preciso reconhecer que o que aconteceu já aconteceu. Não adianta mais eu ficar preso somente à dor, porque afinal eu já estou tendo um custo muito alto dessa dor e isso não é saudável. Então, quando eu consigo estar de frente, reconhecer aquilo que aconteceu, sem ficar preso somente à dor produzida por aquela situação, eu consigo me liberar daquela situação, eu consigo ter força para seguir adiante. Quarto ponto, que pode desequilibrar aqui o olhar sistêmico, é quando a gente deixa de olhar para algo maior, né? Esse algo maior é toda essa história do cliente, né? Essas pessoas que vieram antes, né? Toda realmente a vida daquela pessoa que está ali na sua frente, que ela é muito grande, né? Ela é maior realmente, né? Quanto tempo de vida aquela pessoa tem, quanto tempo de vida os seus familiares tiveram, quantas histórias aconteceram até aquele momento de você encontrar essa pessoa. Então, isso é algo muito grande, isso é maior, né? E quando nós nos colocamos para servir, a gente agradece e honra por estar a serviço dessas histórias, por estar a serviço de algo maior, né? Por estar a serviço realmente de um contexto que pode ter os seus desafios, sim, pode ter diversos desafios, mas que ele é sempre engrandecedor para nós também, porque nós estamos aprendendo junto com aquela pessoa que está na nossa frente, né? É um trabalho mútuo, nós também somos ajudados quando ajudamos alguém. A última ordem da ajuda aqui é ajudar sem juízo de valores. Ajudar sem juízo de valores também é um exercício de prática difícil, mas possível, né? É estar diante de uma outra pessoa sem julgamento, sem conceitos naquele momento de certo ou de errado, né? Porque somente é isso que vai levar à reconciliação, somente isso vai ser possível para que haja o equilíbrio daquela situação. Então, se eu vou ajudar alguém e eu tomo partido de determinadas histórias, de determinadas pessoas, eu não estou inteiro para ajudar aquela pessoa e não estou reconhecendo de fato a pessoa que está na minha frente. Né? Se eu julgo demais aquela pessoa que está ali na minha frente, eu estou enfraquecendo o meu potencial de resolver. E aí cabe eu olhar lá para outra ordem da ajuda, que é reconhecer os meus limites. Então, se eu me reconheci julgando demais a pessoa que está na minha frente, é melhor eu respeitar a minha limitação naquele momento e não ajudar, porque se eu ajudar, talvez eu cause até um mal pior para aquela pessoa, porque o ideal é ajudar sem julgamento, sem achar que há coisas certas, sem achar que há coisas erradas. É claro que, né? Claro que, né? Aqui não é uma questão de novo, falar, tirar a responsabilidade da pessoa de estar responsável por alguma coisa que ela fez ou validar alguma outra coisa. É uma postura interna nossa de se colocar diante do outro inteiro para ajudá-lo e reconhecê-lo também de forma inteira, independente do que aconteceu, porque afinal a história agora deve seguir daqui para frente, né? E não mais naquilo que já foi, né? E se foi, já foi, né? Paciência, agora vamos lidar com o que aconteceu, agora é daqui para frente, vamos seguir a vida, né? Vamos olhar para aquilo que é preciso ser visto realmente e seguir adiante, né? Eu dou sempre um exemplo que está na moda agora da vez, né, que é as questões políticas, né, principalmente quando o assunto é o atendimento profissional, mas vale para o nosso dia a dia também, né? Vamos supor que alguém senta na sua frente para você atender, ou alguém na sua vida aparece ali pedindo uma ajuda, ou você se pondo à disposição para ajudar, e essa pessoa, por algum motivo, ela coloca ali um assunto na conversa, um posicionamento político diferente do seu. Você vai conseguir ajudar essa pessoa sem julgá-la? Você vai conseguir ajudar essa pessoa sem conceituá-la certa ou errada? Você vai estar inteira para fazer realmente aquilo que ela precisa? Ou não? A partir de então você já criou um empecilho, um impedimento, a partir de então você já criou um conceito daquela pessoa já pré-definido, sem realmente saber como ela é. Se você for conseguir ajudar sem julgá-la e sem colocá-la na caixinha do certo e de errado, ótimo, ajude.
Agora, se você não conseguir, às vezes é melhor indicar para uma outra pessoa, né? Porque essa ajuda ela precisa ser mais neutra possível, né? No fundo ali não importa para quem a pessoa gosta ou não gosta, de quem ela acha que é legal, quem não acha que é legal, qual o pensamento político ou não dela, afinal ela está ali precisando de algo que você vai ou não oferecer, né? Então, é muito importante isso, né? Ajudar sem julgamento, né? Ou você vai ajudar uma pessoa que você conhece a história dela e você já julgou ela durante algum tempo, colocando que o que ela fez foi muito errado, né? Será que quando ela for pedir ajuda para você, ou você for ajudar essa pessoa, você vai conseguir abstrair desse conceito e dessa condenação que você já fez a respeito dessa pessoa? Será que você vai estar disponível e disposta a enxergar a história dessa pessoa e a ver aquilo que levou ela a fazer, a ouvir o outro ponto de vista da mesma história, né, através da pessoa que você julgava? É um desafio muito grande ajudar sem juízo de valores, né? E talvez aqui de todos um dos mais importantes. Todas são importantes, né? Mas se eu não conseguir ajudar sem juízo de valores, fica muito difícil essa ajuda, fica muito difícil essa ajuda. Alguns pontos que quebram o ajudar sem juízo de valores é o próprio julgamento. Então, sempre que nós julgamos alguém, nós estamos enfraquecendo o potencial da ajuda. Eu falo que às vezes nós vamos julgar, né? Faz parte do ser humano julgar as pessoas. Mas nós não precisamos condenar essa pessoa. Nós observamos que julgamos, na medida seguinte a gente deixa aquilo com a outra pessoa e a gente olha para ela de novo de uma forma neutra, né? A gente precisa dar a condenação, né? A gente deixa ela seguir o caminho dela. Então, o segundo ponto que enfraquece a ordem da ajuda aqui, do ajudar sem juízo de valores, quando a gente condena o outro, né? Como se nós fôssemos aí grandes juízes a condenar todas as pessoas a respeito daquilo que nós achamos que é certo ou daquilo que nós achamos que é errado, né? Então é um julgamento muito parcial, porque vai estar sempre relacionado com as nossas crenças, os nossos pensamentos, a nossa moral, né? Que é o terceiro ponto. Quando eu quebro a ordem de ajudar sem juízo de valores, é quando há uma indignação moral muito grande. E às vezes vai ter realmente para nós uma indignação moral. Aí a gente tem que voltar lá naquela outra ordem da ajuda, que é reconhecimento e respeito aos nossos limites. Então, se eu não vou conseguir estar de uma maneira mais neutra junto ali com o meu cliente, junto com a pessoa que está pedindo ajuda para mim, porque eu tenho uma indignação moral muito grande a respeito do que ela fez ou do que aconteceu, é melhor eu nem me colocar à disposição, porque senão eu não vou estar de fato proporcionando algo de bom para ela, eu não vou estar de fato proporcionando algo de bom naquela relação de ajuda. Então, só colocando de novo aqui os tópicos, né, das ordens da ajuda: dar e receber somente o que se necessita, dar e receber somente o que se necessita, reconhecimento e respeito aos limites, reconhecimento e respeito aos limites. Essa é a segunda ordem da ajuda. Terceira ordem da ajuda: ajudar de igual para igual. Ajudar de igual para igual, né? Sempre do mesmo tamanho. Quarta ordem da ajuda: manter um olhar sistêmico. Quarta ordem da ajuda: manter um olhar sistêmico. A quinta ordem da ajuda é ajudar sem juízo de valores. Então, a última ordem da ajuda: ajudar sem juízo de valores, né? As ordens da ajuda, elas nasceram aqui com esse conceito, depois de alguns anos já de atendimento do psicoterapeuta alemão, criador das constelações familiares, Bert Hellinger, onde ele foi identificando algumas coisas que ele achava interessantes, né, para um atendimento terapêutico, para realmente ter um atendimento melhor, mais assertivo e equilibrado, em harmonia, tanto para o terapeuta quanto para o cliente, né, quanto para quem está ajudando, quanto para quem está recebendo a ajuda. Se você ficou com alguma dúvida, quiser mandar a sua mensagem através do WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, o 011 99891 9891, 011 99891 9891. Você pode mandar a sua pergunta, a sua mensagem. Você também pode mandar a sua mensagem através da nossa live aqui do Facebook e do YouTube, né, deixando o seu comentário, deixando aí a sua pergunta e também compartilhando a nossa live. E se você quiser
saber mais sobre esse assunto, né, que é um dos tópicos do curso de constelação familiar, você pode entrar em contato comigo através do WhatsApp 011 998500667, 011 998500667, ou me acompanhar pelas redes sociais, Facebook e Instagram. Facebook e Instagram, Lucas Anzolin, e também Facebook e Instagram, Espaço Inspirar, né? Agora em outubro, dia 23 e 24, estaremos começando aqui no Espaço Inspirar mais uma turma de formação em constelação familiar. São 6 meses de curso, um final de semana por mês. No curso a gente exercita bastante a visão sistêmica, exercita bastante esse olhar, não só a respeito da teoria da constelação familiar, mas trazendo para a nossa vida. É um curso bem vivencial, tem bastante prática de constelação familiar, que também é uma oportunidade de cada um se tratar, né, durante o curso. Isso é muito válido, porque quando a gente passa pela experiência, nós temos condições de levar depois para outras pessoas, né? Para mim é fundamental. Quando eu vou fazer algo por alguém, então vou ser um constelador familiar. Ótimo, estudo, teoria tem bastante, vivência tem bastante, mas você já passou pelo processo, então você sabe como é, né? Você já se colocou no papel daquele que recebe, então agora você tem condições também de fazer algo por uma outra pessoa, né? Você tem condições de atender uma outra pessoa. Então, quanto mais fundo nós mergulhamos dentro de nós mesmos, mais fundo a gente vai conseguir mergulhar dentro do outro, se assim, claro, for do caminho dele, se assim, claro, ele quiser que a gente mergulhe nessa caminhada terapêutica aí. Então, fica o convite, curso de constelação familiar, a partir agora de outubro, inscrições já abertas, só entrar em contato comigo, Lucas Anzolin. Também tem os atendimentos com constelação familiar, tanto individual com os bonequinhos, quanto em grupo. É só entrar em contato também, eu passo mais informações. Agradecendo a todo mundo que acompanhou o programa Você Melhor de hoje, através do 730M, também nos assistiu através das redes sociais Facebook e YouTube, agradecendo por deixar as suas mensagens, por compartilhar a nossa live e por prestigiar a audiência sempre muito grande da Rádio Cidade Jundiaí, que está sempre levando muita informação, prestação de serviço, música e muitas coisas boas aí para você. Por isso que a Rádio Cidade Jundiaí é sempre referência em informação. E para fechar o nosso programa de hoje, com a nossa música de gratidão. Gratidão a tudo, gratidão à vida, gratidão a você, gratidão a todos.